Ele me disse: Filho do homem, fique de pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me colocou de pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, eu o envio aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus antepassados têm se rebelado contra mim até o dia de hoje. O povo a quem envio é obstinado e de coração endurecido. Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são um povo rebelde. Saberão que um profeta esteve entre eles. Você, filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tema, mesmo que espinhos e espadas estejam ao seu redor e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que dizem, nem se assuste com eles, embora sejam um povo rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como essa nação. Abra a boca e coma o que lhe darei. Então vi uma mão estendida para mim. Nela havia um rolo, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas palavras de lamentação, pranto e ais. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Um grande turbilhão com um fogo reluzente e rodeado de brilho. No centro do fogo havia algo semelhante ao metal reluzente. E no meio disso havia 4 seres viventes. Eles tinham aparência humana, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E as asas de um tocavam as asas do outro. Eles se moviam em linha reta, não se viravam ao se moverem. Quanto à forma dos seus rostos, cada um tinha rosto de homem, e nos 3 lados restantes tinham rosto de leão, de boi e de águia. Esses eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, e 2 asas de cada um tocavam as asas dos outros. Cada um ia na direção para onde o Espírito os impelia, e não se viravam ao se moverem. No meio dos seres havia algo parecido com brasas acesas, como tochas que se moviam de um lado para o outro entre os seres viventes. O fogo era brilhante e relâmpagos saíam dele. Os seres vivos corriam para frente e para trás como um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi uma roda sobre a terra, junto a cada um deles. A aparência das rodas e sua estrutura eram como o brilho do berilo. Cada uma das 4 tinha a mesma aparência, e o seu formato era como se uma roda estivesse dentro da outra. Elas podiam se mover em qualquer uma das 4 direções, sem precisar virar. As suas rodas eram altas e impressionantes, e estavam cheias de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas os acompanhavam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde o Espírito os impelia, eles iam, e as rodas iam junto, pois o Espírito estava nelas. Sobre as cabeças dos seres viventes havia algo semelhante a um firmamento, brilhante como cristal impressionante. Debaixo do firmamento, suas asas se estendiam umas em direção às outras, e cada um tinha 2 asas cobrindo o corpo. Quando se moviam, o som de suas asas era como o estrondo de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o barulho de um exército. Acima do firmamento havia algo semelhante a um trono de safira, e sobre esse trono estava sentado alguém semelhante a um homem. Vi que da cintura para cima ele era como metal reluzente, envolto em fogo. Da cintura para baixo, ele parecia fogo e estava rodeado de esplendor. Como o arco-íris nas nuvens em dia de chuva, assim era o brilho ao seu redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando.